O querido pregador está com a palavra agora, amém? Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Vocês estão à vontade para tomar os seus lugares. Aleluia. Glória a Deus. Novamente retornar a esse lugar é uma grande satisfação. Eu digo isso com toda sinceridade. Não existe algo em que eu tenha mais prazer, em que eu mais me aprazo, que estar aqui compartilhando da palavra do Senhor com todos. Eu agradeço, eu tenho dito ao Senhor Deus por essa oportunidade. Eu agradeço a confiabilidade em mim depositada pelos senhores obreiros aqui, irmão Sandro, Vanderlei, irmã Janaína, tantos outros colegas da idade da teologia, há tantas pessoas mais abalizadas, há tantas pessoas teologicamente mais esclarecidas do que eu nessa noite. Mas o Senhor me permitiu essa oportunidade e eu glorifico a Ele. Meus amados, é natural existir uma certa resistência quanto a ouvir um jovem pregando. Isso se dá porque a maioria dos jovens falam com a experiência que não tem de algo que geralmente não sabem no que diz respeito à teologia. Não é verdade? Há tantos pregadores jovens tão orgulhosos. Mas uma coisa eu aprendo com o apóstolo Paulo. É interessante que nas epístolas paulinas há sempre o refrão. Paulo se apresentando, dizendo: paz do Senhor, graça e paz, Paulo, vírgula, apóstolo pela vontade de Cristo. É interessante que Paulo nunca se dirige a si mesmo, nunca se autodenomina apóstolo Paulo, mas sim Paulo, vírgula, apóstolo. O que isso tem a dizer? O que isso nos ensina? Gostaria de fazer algumas considerações antes de nós entrarmos na palavra dessa noite. E é interessante que eu não sou um exegeta, não sou um grande interpretador das Escrituras, não tenho muito conhecimento no grego, no hebraico, mas eu tenho algumas noções da interpretação. E no grego nós sabemos que, pela ordem das palavras, nós temos um crescimento em importância. Nós vemos isso na escolha dos discípulos. Ele nomeia Jesus, o evangelista diz: Pedro, Tiago e João, eles davam a notoriedade, eles davam a maior importância através da ordem em que narravam. E Paulo se dirige a si mesmo dizendo: Paulo, o apóstolo. O que isso quer dizer? Paulo ensinava que as pessoas vêm antes dos cargos. Você pode glorificar o Senhor Jesus? Antes do pastor está um irmão, antes do obreiro está um irmão. O Senhor Jesus morreu naquela cruz do Calvário para que todos nós fôssemos feitos família do Senhor. Todos nós aqui somos irmãos em Cristo. Antes de sermos doutores, como está aqui o professor de medicina da Unesp, irmão doutor Josué, antes de ser um doutor, antes de ser uma posição elevada, ele é irmão em Cristo, como pastor é irmão em Cristo, e nós devemos contar uns com os outros. Amém. Meus amados, eu não tenho muito a dizer em experiência própria. Existem senhoras aqui, existem senhores com uma experiência tão mais longa do que a minha, mas uma coisa eu aprendi do alto dos meus 20 anos, minha pouca experiência no púlpito, eu aprendi que quando nós vamos aos heróis da fé, quando nós recorremos à teologia, aos ensinos que os 2000 anos de maturidade teológica deixados a nós no testemunho que se chama Bíblia Sagrada, nós não temos como errar. Glória a Deus. Glória a Deus. Um escritor britânico chamado Lord Nelson, ele tinha uma frase bastante interessante. Ele dizia: ninguém é sábio demais que não possa aprender, e ninguém é ignorante demais que não possa ensinar. Eu estou nessa segunda categoria. Glória a Deus. Se você puder emprestar por alguns momentos o seu ouvido, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu serei eternamente grato. Glória a Deus. Isaías 8:20 diz: vamos ao testemunho, vamos à palavra. Posto isso,
eu te convido nessa noite para que juntos abramos a palavra do Senhor no Evangelho conforme escreveu Lucas, o médico amado. Glória a Deus. No capítulo de número 18. Aleluia. Enquanto você se localiza nas Sagradas Escrituras, eu gostaria de fazer algumas considerações, uma breve introdução sobre o que eu gostaria de falar, sobre o que o Espírito Santo colocou no meu coração nessa noite. Aleluia. Oh, aleluia. Lucas 18. Aleluia. É interessante, meus amados, que Jesus, descrevendo a sua igreja, no capítulo 21 de Mateus, ele chama ela de casa de oração. Nós estamos numa reunião hoje, dirigida especificamente, um culto reservado para o tema da oração. Interessante que havia existe um teólogo chamado A.W. Tozer, e um dia ele foi perguntado: Pastor Tozer, o que é mais importante, a oração ou o estudo bíblico? Ele sabiamente respondeu: você poderia dizer a um passarinho qual é mais importante, a asa direita ou a esquerda? Não há nada mais importante, não há como dissecar o estudo bíblico da oração. Eles são igualmente importantes. Mas nós temos um tempo em que está renascendo a teologia, isso é uma bênção dos céus. Mas o conhecimento, a teologia separada da vida que há, da presença do Espírito Santo e da oração disciplinada, ela é uma teologia morta. Ela é um conhecimento sem poder de Deus. E eu sinto a autoridade do Senhor Jesus para te perguntar nessa noite: você orou hoje pela manhã? Amém. Quanto tempo você tem reservado semanalmente, diariamente, para buscar a face do Senhor Deus? Não há nada mais glorioso do que sentir a presença dEle. Não há nada mais glorioso do que estar diante do trono de Deus. Glória a Deus. E é o que fazemos enquanto estamos orando. Glória a Deus. Já vou pedir para vocês sentarem, só um pouco. Aleluia. É interessante quando nós tomamos conhecimento lendo o livro dos Atos dos Apóstolos. Na verdade, o livro de Atos é um livro dos atos de Deus, através de pessoas que se permitiam ser dirigidas totalmente por Ele. E nós vemos que estes apóstolos, esses discípulos, eles andaram com o Cristo, eles andaram com o Deus encarnado, eles viram a crucificação e puderam tocar, puderam tanger e ver um homem, Jesus ressurreto. Mas até então eles não tinham recebido poder, eles não tinham santa ousadia. Foi necessário que eles permanecessem em Jerusalém. Foi necessário, como Atos 2 nos ensina, que o Espírito Santo descesse sobre eles de uma forma superabundante. Aqueles homens tinham conhecimento de Deus. Eles viram que jamais veremos, só veremos na glória. Mas eles não eram cheios do Espírito. Eles permaneceram em Jerusalém, eles obedeceram o Mestre e perseveraram em oração. E receberam o Espírito de Deus. A palavra que eu gostaria que o Espírito Santo colocou no meu coração, renovado nessa noite, é: persevere em oração. Persevere em oração. Vamos ler Lucas capítulo 18, do 1 em diante. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. E ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus,
nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Quem a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quanto vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Glória a Deus. Incline a sua cabeça por mais um momento. Vamos nos achegar à presença de Deus. Pai amado, Pai querido, é com temor e com tremor que nos achegamos mais uma vez em Tua doce presença. Pai amado, Tu conheces as minhas limitações, Pai. Tu conheces a minha falta de profundidade no Teu conhecimento, Pai. Mas um desejo eu tenho, Pai. Eu quero falar o que Tu tens a dizer ao Teu povo, Pai amado. Ó Pai, essas pessoas não vieram aqui senão para ouvir a Tua voz, Pai. Aleluia. Ó Deus, nós Te agradecemos, Pai, pela graça abundante a nós, pecadores. Nós Te agradecemos, Pai, pelo Teu Espírito, pelo conforto, pelo poder, pela plena paz, pela alegria que temos em Tua presença, Senhor Deus. Nós Te bendizemos por esse momento em que podemos, Pai, entender e compreender mais a Tua palavra, Senhor Jesus. Te pedimos, fica conosco, Pai. Te pedimos, Pai, que nós possamos enxergar através dessa mera letra, Pai. Que nós possamos contemplar o Teu amor através da Tua palavra, Senhor Jesus. Nós tomamos cada mente cativa. Nós repreendemos todo espírito de indiferença, de desatenção, de conversa paralela, Senhor Jesus. Tudo que não Te agrada, Pai. Nós Te pedimos, Pai, que essa semente, Pai, que a Tua palavra possa cair num lugar fértil e possa produzir frutos dignos de arrependimento, Pai. Frutos, Pai, de obras que louvem, Pai. Obras que adorem o Teu nome. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Tomai seu assento mais uma vez, glorificando ao Senhor Jesus. Aleluia. É interessante que no início do movimento pentecostal na Rua Azusa de 1906, Los Angeles, o boom do pentecostalismo da nossa era, é interessante que as profecias movidas pelo Espírito Santo e dirigidas ao seu povo naquele tempo eram anotadas para a posteridade. E é interessante que já naquele momento, naquele início do movimento pentecostal, já se sabia que haveria uma ênfase exagerada no louvor, em detrimento da falta de oração. Haveria muito louvor a um Deus que já não mais se ora. Meus amados queridos, existe um certo conselho errôneo. Existem até mesmo pastores e membros da igreja que dizem: eu não tenho um momento específico para a oração, eu simplesmente oro a todo momento. Se você vê nas sagradas letras, as escrituras, o testemunho deixado pelo próprio Deus à humanidade, nós vamos ver que isso não é bíblico. É necessário que haja um tempo reservado para as nossas orações. Glória a Deus. É necessário que nós disponibilizemos um tempo, se for possível, o melhor do nosso dia, para buscar a face do Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. E eu aprendi nesses meus poucos tempos de juventude que a oração, ela é alcançada por disciplina, ela é alcançada por mortificação da carne. Disciplina. Não há algo que a carne mais abomine do que o seu tempo de oração. É muito mais fácil para mim ler as escrituras, ler teologia. Eu posso, se eu ler bastante, se eu me encher de conhecimento, eu posso ser louvado pela minha sabedoria.
Mas quando eu me aparto do mundo atribulado, mas quando me achego na intimidade do meu quarto e busco a face do meu Deus, eu não recebo louvor algum senão o louvor do próprio Deus que me vê e atende às minhas orações. Glória a Deus! Oh, aleluia! E Deus nos chama para a oração íntima, a oração reservada no próprio quarto. Não necessariamente no quarto, mas uma oração em que o teu Deus te ouve em secreto. Aleluia. E nós podemos ver que no comportamento do próprio Jesus, nós podemos ver que no comportamento do próprio Messias, o Cristo provido por Deus para a salvação dos nossos pecados, nós podemos ver na narrativa dos evangelhos que ele era um homem de oração. O Deus encarnado era um homem de oração, e ele é o padrão para o nosso comportamento, ele é o padrão para a nossa conduta. O Deus feito homem era um homem de oração. E nós vemos que uma parábola inteira foi escrita para ensinar a igreja de Jesus o dever, não a opção, mas o dever de nós orarmos sem esmorecer. Um pregador famoso do passado, Leonard Ravenhill, tremendamente usado por Deus, ele escreveu que o homem que já não ora está se desviando. Ele escreveu que a estatura espiritual de um homem, ela é medida, ela é mensurada pelo seu tempo, pela sua oração sincera, humilde, mansa. Como a irmã disse, a nossa estatura, o modo como o nosso Deus nos vê, ele é mensurado pelo tempo que nós nos colocamos em oração íntima diante do Senhor Deus. A oração, ela é disciplina. A minha carne nunca deseja estar perto do Senhor Deus. Os homens não louvarão o meu tempo íntimo de oração, mas o Senhor que contempla tudo, o Senhor que julga as intenções, Ele te vê. E nós podemos ver, meu amado, eu estive estudando a conduta dos jovens cristãos, ministério cristão jovem bíblico, e nós vemos a vida de José, nós vemos a vida de Davi, nós vemos a vida do jovem diácono Estevão. Todos eles eram homens de profunda vida com Deus em oração. Se nós lemos um livro famoso da CBAD, Os Heróis da Fé, ou podemos até abrir a Bíblia em Hebreus 11, nós veremos que todos aqueles homens descritos como heróis da fé, narrados pelo escritor aos Hebreus, eram homens de oração. Às vezes não eram homens cultos. Não sou contra o conhecimento. Oséias nos ensina no seu livro, no capítulo 6, versículo 3, o meu povo padece por falta de conhecimento. Talvez um dos maiores problemas da nossa época é a ignorância do povo de Deus acerca da própria doutrina. Mas nós podemos ver que sem oração não há vida com Deus. Por diversos momentos da história, a igreja foi perseguida e lhe faltava o fundamental das Escrituras. Mas nós podemos ver pelo testemunho da história que aqueles homens se apegaram à presença de Deus através de uma vida disciplinada de oração, e eles permaneceram firmes contra a perseguição dos romanos, firmes contra perseguições de todos os povos que se levantaram contra a igreja do Senhor Jesus. E nós vemos que eles triunfaram contra a perseguição, triunfaram contra a morte, triunfaram contra a nudez e a doença, pois estavam apegados no Senhor Deus, através da prática disciplinada da oração. Glória a Deus! A oração tem o seu momento. Meus amados, meus pais não foram pessoas perfeitas, mas eu consegui obter vários exemplos deles,
E um exemplo que mais chamava a minha atenção na minha infância era ver os meus pais toda santa manhã orando juntos. Eles davam o seu melhor para Deus, o melhor do seu dia. Antes do trabalho, todos os dias, eles se ajoelhavam no seu quarto e buscavam a face de Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não há nada que o Senhor Deus não possa fazer em teu benefício. Nenhuma promessa nos é vedada. Não há nenhum obstáculo para uma vida de oração. Não há nenhum obstáculo que o Senhor não possa tirar diante de um homem e uma mulher que é resolutamente uma mulher e um homem de oração, uma pessoa firme, disciplinada a buscar a face de Deus. Nós cremos num Deus soberano, nós cremos num Deus que é Criador e céu da terra, que tem tudo absolutamente sob o seu comando. A Bíblia nos informa que não cai uma folha, não cai um fio de cabelo sem a permissão dele. Mas paradoxalmente, mas curiosamente, nós nos deparamos com uma palavra que nos diz em Tiago 2: não tendes porque não pedis. O mesmo Deus que tem tudo sob controle, Ele nos ordena orar e pedir, suplicar. E Ele nos desafia: não tens porque não pedis. Não tens porque não me buscais. Não tens na minha presença porque você não se alimenta de mim. Você não vive por mim porque você não se alimenta de mim, porque quem se alimenta de mim por mim viverá. Glória a Deus. Aleluia. É interessante que os discípulos, eles não perguntam a Jesus como andar sobre as águas. Eles não pediram a Jesus: mestre, ensina-nos a pregar, ensina-nos a expulsar demônios, ensina-nos a operar maravilhas. Um pedido de aprendizado dos discípulos a seu mestre foi: mestre, ensina-nos a orar. Existe uma forma correta de orar. Para os discípulos naquela época não havia nada de mais espetacular, nada de mais formidável do que ver a intimidade do seu mestre com o Pai. Não há nada de mais maravilhoso, não há nada de mais lindo, não há nada de mais vivificante e maravilhoso do que poder sentir a presença do Senhor Deus em oração. É isso que os discípulos queriam sentir. Pai, mestre, ensina-nos a orar, ensina-nos a ter a intimidade com o que tu tens diante do Senhor Deus. Como eu disse, uma parábola inteira foi escrita para nos ensinar acerca disso. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa. É interessante que Jesus, aleluia, glória a Deus, voltou. Jesus, ele ensina uma parábola sobre a persistência na oração. E é curioso que ele pega o exemplo mais interessante. Ele pega o que seria o antítipo, oh meu Deus, ele pega o que seria o antônimo do próprio Pai. Ele fala-nos do juiz iníquo, um homem que tinha o poder sobre decisões, um homem que tinha o poder para operar a justiça, e ele era o próprio contrário do Deus Pai. Era um homem que se vendia, um juiz iníquo, um juiz pecador, um homem que vendia sentenças, um homem totalmente contrário ao caráter do próprio Deus, um homem preocupado com louvores desse mundo, um homem cego, um homem sedento por autopromoção, um homem orgulhoso. E nessa parábola, Jesus ele compara
em certo ponto, ele pega esse juiz iníquo e coloca como Deus. E ele faz figurativamente o papel da viúva como a própria igreja. A viúva, no período do Novo Testamento, era a criatura mais pobre, mais triste e mais desamparada. Não havia nenhuma lei romana que garantisse sustento à viúva. E nós vemos lá em Atos 6 que o próprio ministério da diaconia foi fundado pela igreja para que houvesse o amparo dos necessitados. E a classe que mais figurava era a classe das viúvas. Se uma viúva morresse naquela época, não haveria nenhuma pena, não haveria nenhuma misericórdia. Soldados romanos ou soldados judeus simplesmente tirariam ela da rua antes que a sua figura fétida incomodasse a maioria da população. E nós vemos a igreja figurada por essa viúva, pessoas pobres, nós desamparados, nós sem nenhum direito, incomodando um pecador para que ele nos ampare. É lógico que Deus não é um juiz iníquo, Ele é o juiz de toda a terra. Glória a Deus. Mas essa viúva, ela sabendo que por seu direito ela não conseguiria obter a causa favorável, não conseguiria obter o veredito favorável, ela incomoda o juiz. E por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. É interessante o que esse molestar-me nos ensina, se nós formos para o grego. Esse molestar quer dizer soco. É uma figura tirada do grego, uma figura tirada do pugilismo, do boxe. Ela diz que uma pessoa mesmo cansada e mesmo abatida pelos golpes do seu inimigo, ela persiste. Figurativamente do grego, essa mulher, ela persiste. Ela não recebe a causa, mas ela persiste. Ela sofre, mas ela persiste. Ela apanha, mas ela persiste. Aquela mulher é tenaz. Ela é perseverante. Ela continua pedindo, e pedindo, e pedindo, e pedindo. Meus amados, há certos pontos da teologia que nós nunca iremos entender. A Bíblia nos fala de um Deus todo-poderoso, um Deus excelso, um Deus que é soberano e absoluto sobre tudo no universo. Um Deus que governa sobre tudo e sobre todos, o Criador e mantenedor de todas as coisas. Aleluia. E ao mesmo tempo nós vemos um Deus que exige a petição, um Deus que diz: nada tendes porque nada pedis. Um Deus que governa tudo. A palavra nos ensina em Mateus 6 que Ele mantém os lírios na sua beleza, Ele provê o sustento dos pássaros no seu ninho. Meus amados, um Deus que cuida dessas coisas tão insignificantes e ordinárias, é lógico que Ele se preocupa com a conversão dos homens, com as bênçãos que nos são concedidas. Mas por que Ele nos exige oração? Porque um Deus que é todo poderoso, porque um Deus que é onisciente deseja ouvir as nossas orações. Isso é o que a Bíblia chama de mistério, e por enquanto a nós não é revelado. Isso pertence ao plano da soberania de Deus. Glória a Deus. E nós apenas descobriremos isso na eternidade, na companhia daquele que enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Glória E nós não o veremos mais como vemos num espelho fosco, mas o veremos face a face. Nós o veremos com precisão, e nós teremos uma eternidade inteira para perguntar:
Nós vemos lá Jacó no vale de Peniel, um Deus soberano, um Deus que na sua onisciência ele já tinha separado um povo, mas mesmo assim ele exige que Jacó peleje contra ele. Nós vemos lá em Gênesis Jacó pelejando contra o anjo do Senhor. O anjo do Senhor é uma teofania, era a manifestação do Cristo no Antigo Testamento. E nós vemos Jacó lutando contra o próprio Deus, lutando pela sua bênção. Isso é muito curioso, meus amados. Muitos de nós, nas igrejas tradicionais, presbiteriana, batista, ao senhor que pertencia à igreja batista, são calvinistas, acreditam que tudo, até mesmo a conversão, é dirigida pelo próprio Senhor, e eu, a certo ponto, eu acredito também. E alguns de nós que pensamos que tudo é pela aceitação do homem. Aleluia. Voltou? São duas coisas. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei como explicar a você, meu amado irmão, por que Deus, em sua sabedoria, porque em sua onipotência, onipresença, Ele pede ao homem que o busque. Mas, meu amado, nós vemos através da história dos grandes homens, nós vemos através da história do próprio Cristo, grandes obras operadas através de homens íntimos na oração. O conhecimento, a tradição, eles têm algum valor, certamente isso é lógico. O conhecimento das Escrituras é fundamental. Mas você pode recordar por um instante como era a sua vida de oração, como era o seu sentimento com Deus quando você aceitou a Cristo, como era o seu relacionamento com Deus, o seu primeiro amor. Você era como uma criança, olhando para o céu, como uma pessoa que vê animais nas nuvens, nas estrelas, como quem vê Deus. Aleluia. Amém, aleluia. Deus, Ele não estava ali, mas você via Deus em qualquer lugar. Naquele momento, Cristo, naquele momento, Deus era tudo o que você tinha. Glória a Deus, melhorou. E talvez é isso que o próprio Senhor nos quer ensinar nessa noite. Como era o relacionamento com Deus, como era o seu primeiro amor, como era aquela paixão. Você sentia os braços do Todo-Poderoso te envolvendo, você sentia Ele, você sentia o seu afago, o seu carinho, com muito mais frequência. Como era a sua paixão, como era o seu sentimento por Deus. Você buscava Ele com muito mais ardor, com muita paixão. E é assim que o Senhor deseja que se estabeleça em nossas vidas. Não podemos deixar que a mornidão, que a rotina da igreja, que a tradição de 100 anos das Assembleias de Deus nos possa obstruir o caminho da oração e de um relacionamento mais puro e sincero com o Deus Todo-Poderoso. Não podemos deixar que nada seja obstáculo para a nossa vida de busca espiritual. Nós continuamos. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Meus amados, é interessante que nesse ponto, Jesus ele nos promete prontidão em nos atender às demandas. Isso pode ser até uma contradição com as demais porções da Bíblia Sagrada. Nós vemos os profetas, nós vemos os salmos, Davi dizendo: até quando, Senhor? Como se fosse um refrão, dizendo: até quando, Senhor? Até quando, Senhor Deus? Até quando o ímpio prosperará? Asaf. Até quando haverá iniquidade em Israel? Os profetas como Amós. E nós vemos aqui
Jesus prometendo rapidez. E eu tiro um ensinamento dessa palavra. Quando o Senhor age, Ele age com rapidez. Nós podemos perseverar, mas quando o Deus Todo-Poderoso Ele se move, Ele age rapidamente, de modo que o homem não tenha dúvida da presença da sua mão resolvendo os nossos problemas. Glória a Deus. Era assim no antigo Israel. O homem se esquece das obras de Deus com muita rapidez. E esse era o motivo do Antigo Testamento. Quando Deus fazia grandes obras, Deus ordenava ao seu povo: fazei monumentos para que Israel, para a casa de Israel, nunca se esqueça que a poderosa mão do Senhor fez isso. Glória a Deus. Às vezes Satanás, ardilosamente, ele nos convence do contrário. Não aquele milagre que Deus operou, que Deus possivelmente operou no passado, tudo isso é naturalmente explicável. Tudo isso é explicável por meios naturais. Isso aconteceu, mas poderia acontecer com qualquer mundano. Isso é obra do diabo. Deus, Ele age em tudo em nossas vidas. E Ele quer que você jamais esqueça, que você jamais deixe de lembrar os poderosos livramentos que Ele operou em sua vida. A salvação, a justificação, as bênçãos que Ele tem dado à sua família. Não esqueça jamais. Edifique um monumento na tua casa. Jamais esqueça das obras do Senhor e persevere em oração. Glória a Deus. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? É interessante o que diz a fé lá em Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza de que das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. No que é dirigida a nossa fé? Nós vivemos um tempo conturbado. Nós vivemos dias maus, em que falsas doutrinas têm corroído a imagem da igreja. Nós vemos pessoas que vão atrás de falsos profetas, buscando falsas promessas. Nesses últimos tempos nós vemos pessoas que abusam de Deus. Eles tomam posse de promessas que não são dirigidas a eles. Deus, Ele nunca prometeu a cura a todo momento. Ele prometeu perseguição, prometeu paz, mas Ele não prometeu cura em todo momento. Ele não te prometeu prosperidade, riqueza financeira. Muitas pessoas têm feito da fé evangélica um meio mais alto, um meio superior de alcançar as suas próprias ambições. Isso não é bíblico. A fé que Deus requer de nós é uma fé dirigida à pessoa do próprio Deus. A fé que nos é cobrada é uma fé nas verdadeiras promessas de Deus. Glória a Deus. Ele exige a fé na sua salvação, nas promessas dele, a salvação, a prosperidade sentimental, a prosperidade espiritual, o equilíbrio espiritual. Ele prometeu alegria verdadeira, Ele prometeu a paz plena, Ele prometeu a libertação, Ele prometeu. Toma posse das verdadeiras promessas de Deus, meu amado. Toma posse das verdadeiras promessas de Deus. Hebreus continua nos dizendo, no capítulo 11, versículo 6, dizendo: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador daqueles que, se torna galardoador dos que o buscam. Glória a Deus. Uma certeza eu tenho, meu amado. Não é a certeza de que Deus fará
conforme o meu pedido. Deus, e graças a Deus pela sua infindável e inesgotável sabedoria, que não me dá tudo conforme o que eu peço, mas uma coisa me é prometida. Apesar de eu não receber tudo o que eu peço, apesar de eu não receber tudo o que eu desejo, mesmo que sejam coisas boas, tantas vezes nós oramos pela salvação dos nossos parentes, tantas vezes nós oramos pela cura, e eu não sei porque nós não recebemos, mas Deus o sabe, porque isso está no plano da sua sabedoria, da sua onisciência. Mas uma coisa eu posso me agarrar e ter a certeza, de que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu tenho a certeza eu posso não ter a certeza de que eu pedir eu vou receber, mas uma certeza eu tenho: se eu pedir, se eu buscar, alguma coisa Deus vai fazer. Deus vai operar alguma coisa para o meu bem, e pela causa do que eu estou orando, Ele vai operar na sua sabedoria, na sua onisciência. Glória a Deus, aleluia. Ele vai operar. Eu não sei como Ele vai operar, e não sei se Ele vai operar o que eu peço, mas Ele é recompensador, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Você entendeu, meu amado? Às vezes Ele não pede que nós busquemos a Ele para que nós permitamos que Ele faça algo, mas Ele nos exige que o busquemos para que haja um benefício próprio. Ele nos recompensará, Ele fará coisas excelentes, Ele julgará toda a conduta, julgará toda a intenção do coração, e Ele julgará inclusive a intenção da sua oração. Persevere na oração. Talvez Ele não dará, muitas vezes Ele não dá, mas, meu amado, persevere na oração. Alguma coisa Ele fará, e essa alguma coisa sempre é o melhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Antes de acabar, meu amado, nós pensamos com sabedoria de que Deus é soberano. Eu já afirmei, reiteradas vezes, de que Deus, Ele é o administrador, Ele é o mantenedor de todas as coisas. Mas ao contrário do que muitas doutrinas da escatologia, independente se você é pós-milenista, o que isso quer dizer, meu Deus? Independente se você pense que Deus Ele permitirá que o mal ele progrida até que Jesus volte, ou se você é pré-milenista, talvez você pense que tudo vai tudo vai crescer progressivamente bem. Independente da sua doutrina escatológica, nada na Bíblia me impede de orar. Nada na Bíblia me prova de que eu não possa ganhar a minha família, de que eu não possa ganhar este bairro para Jesus, de que eu não possa ganhar o meu país para Jesus. Independente da vontade de Deus, soberana vontade de Deus, não há nada nas Escrituras que me diga que eu não posso ganhar Criciúma para Jesus. Glória a Deus. Na Reforma nós vimos várias vezes isso. Se você estudar um pouco a história da Bíblia, você vai ver pessoas ganhando países para Jesus. Nós vemos a história do reformador John Knox na Escócia, um homem que passava dias no seu quarto. Ele não era nem pentecostal, mas passava dias na presença de Deus. Em um ano, um país católico, que era a Escócia, se rendeu ao Evangelho. Em um ano de oração. Imagina você orando por esse bairro. Imagina você orando incansavelmente pela sua família, por essa cidade. O quanto a igreja não poderia fazer se tivéssemos uma vida disciplinada de oração. Se nós nos destituíssemos de ídolos. João Calvino dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E é verdade, muitas vezes nós idolatramos televisão, internet, idolatramos várias coisas. O que é um ídolo?
é algo que toma o lugar que é única e exclusivamente de Deus. Há um lugar que só pertence a Deus. Que você possa abrir o caminho, que você possa se livrar de tudo o que impede o fluir da presença do Espírito Santo na sua vida. Que você se dedique disciplinadamente à oração e à busca incansável pela presença de Deus. E é uma promessa da Bíblia Sagrada de que você verá proezas. Mas antes, amado, deitai fora os falsos ídolos, deitai fora tudo que tira o seu tempo de oração, tudo que tira o seu momento com Deus, tudo que tira o que é mais precioso nessa vida, que é a vida de oração. Deitai fora os falsos ídolos, deitai fora tudo que impede a presença de Deus na sua vida. Eu encerro essas palavras já comendo o tempo, Jesus. Eu te convido a se colocar de pé. Nesse momento nós vamos suplicar a Deus para que transforme as nossas vidas, para que sejamos pessoas mais disciplinadas, organizadas, pessoas que busquem a face do Senhor com diligência, com organização, com fé no seu poder, fé nas suas verdadeiras promessas, fé na sua soberania e ao mesmo tempo fé de que Ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, do que pensamos, segundo o poder que em nós opera, que é a fé. Feche os seus olhos. Pai amado, Pai querido, nós chegamos mais uma vez em Tua presença, Deus Todo-Poderoso. Pai, nós hoje aprendemos o poder da oração, o poder que há numa vida de busca incessante pela Tua presença, Senhor. Oh Pai, nós não aguentamos mais ler os livros antigos, Pai. Nós não aguentamos mais ler Atos dos Apóstolos, em que o Teu poder, Ele fazia grandes proezas através do Teu povo, Pai. Pai, nós queremos ver a salvação de almas, Deus. Nós queremos ver a salvação na nossa casa, Deus. Nós queremos ver a salvação nesse bairro para a glória do Teu nome, Senhor Deus. E nós te pedimos, Pai, desperta o nosso coração para a oração, Pai. Desperta o nosso coração para a busca do Teu Espírito, Pai. Oh Pai, nós não aguentamos mais a teologia sem o Teu Espírito. Nós não aguentamos mais a liturgia, o cerimonialismo, Pai, a tradição que não opera, Senhor, numa consciência pecadora, Deus. Pai, nós queremos ver libertação de almas. Nós queremos ver a libertação de opressão demoníaca. Nós queremos ver milagres de operação da Tua salvação nesse bairro, Deus. Pai, que Tu possa salvar a Santa Bárbara, Deus. Que Tu possa fazer uma obra, Pai, e que nos use em oração para que possamos fazer uma grande obra nesse lugar, Deus. Glória a Deus. Deus Todo-Poderoso, Pai, nós não queremos rotular a nossa comodidade dizendo é a vontade de Deus. Nós não queremos mais dar desculpas para a nossa mediocridade espiritual dizendo assim quer o Senhor. Nós queremos ter uma vida disciplinada. Nós queremos te pedir, Pai. Nós queremos ser como essa viúva que incomodou ao juiz iníquo. E quanto mais Tu, Deus, que é o juiz de toda a terra, quanto mais Tu, Deus, que és o santo Deus, justo em todos os Teus caminhos, quanto mais Tu não poderá dar a nós tanto mais. Ó Pai, nós sabemos, Deus Todo-Poderoso, que essa terra, esse mundo nunca viu um homem e uma mulher totalmente dirigidos por Ti. Pai, que nós possamos ser dirigidos por Ti, que nós possamos nos entregar à oração, que nós possamos nos entregar ao primeiro amor, que nós possamos nos entregar à antiga paixão de buscar o Teu nome, Pai. Aquele momento, Deus, em que Tu eras tudo em nossas vidas, aquele momento em que Tu eras o centro do universo, Deus. Nós queremos Te buscar, Deus, como uma criança, Pai. Nós queremos depender de Ti como uma criança de colo, Deus. Torna-nos, Pai, o nosso primeiro amor.
torna-nos a tua presença, Pai, o que nós te pedimos no nome de Jesus. Quando tudo verá que o Senhor estiver em todo meu ser, Ele controlar. Glória a Deus. Só então sei que o Senhor tem poder quando tudo deixares falar. Aleluia, graças a Deus. Amados irmãos, hoje aprendemos que devemos buscar a Deus, né? Deus está falando, faz vários cultos já, né? Oração, né? E que nem o irmão orou aqui, nós temos que ser que nem criança, né? Uma criança não insiste tanto conosco, né? Que nós acabamos dando o que ela pede, né? Ó, pai, me dá isso, me dá aquilo. E tanto insistir, às vezes nós damos, né? E assim é Deus conosco também, né? Devemos pedir, 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 é a Bíblia diz, né? E Ele nos concede as nossas bênçãos, né? A oração é o combustível do crente, né? Sem oração não conseguimos nada, amém? Rapidamente, amados irmãos, queremos aqui agradecer o irmão Luiz Antônio, Deus abençoe, por ter nos atendido, né? Também o cantor irmão Marcelo, obrigado, irmão, por estar conosco, Deus abençoe. E também os outros visitantes, o irmão Sérgio, a esposa e a filha Natália, a Paulo e o Adriano. Também aqui está conosco o irmão Josué, o doutor Josué, né? Está conosco, Deus abençoe. E os outros irmãos, né? Que estão conosco também, a Maria Luísa, a irmã Preta também, Deus abençoe. E nós queremos, antes de encerrar, dar os avisos, nosso culto de ensino terça-feira, ensino despedindo a igreja, né? Glória. Pai do Senhor, meus irmãos, oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus de misericórdias, estamos na Tua presença, Senhor, satisfeitos, Senhor, por tudo que Tu tens nos trazido, Senhor, nesta noite, os Teus ensinamentos, ó Pai. Ó Pai, a palavra que foi pregada, falando da oração, Senhor. Ó Pai amado, que é a nossa comunicação contigo, Senhor. Ó Pai amado, que possamos sair nesta noite, Senhor, ó Deus, mais sedentos pela Tua presença, Senhor. Que possamos nesta noite, Senhor, sair daqui, ó Pai, com o objetivo, Senhor, de Te buscar mais, de querer ver mais o Teu operar em nossas vidas, Senhor. Pai, por isso nós pomos em prática, Senhor, a nossa fé na oração, incluindo, Senhor, esses pedidos que foram feitos aqui nesta noite, ó Pai. Nós cremos no Teu poder, Pai, e Te pedimos, Senhor, que nesse momento visita, Senhor, a cada um desses aqui, Senhor. Ó Deus, e opera a Tua vontade na vida deles, ó Senhor amado. Pai, Te pedimos também, Senhor, as bênçãos prometidas na Tua palavra para estes dizimistas, Senhor. Ó Pai amado, e que tudo que Tu prometeste, Senhor, seja com estas pessoas, ó Pai amado. Assim nós Te pedimos também, Senhor, que Tu despeça, Senhor, a Tua igreja em paz, sobre a Tua proteção, Senhor, e que possamos, ó Deus, sempre estar na Tua presença. Em nome de Jesus nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém e amém. Cada crente? Criciúma, se Deus é por nós. Amém. Os irmãos vão em paz.